Olá, minha gente, eu sou o Padre Fábio de Mello e estou aqui hoje para lançar o meu novo livro, O Discípulo da Madrugada, que é um livro bastante antigo dentro de mim, convivi muito tempo com a temática antes de escrevê-la. É um livro religioso, porque não poderia ser diferente, ele trata de um contexto religioso, mas ao mesmo tempo é muito ampla, porque eu quis fazer uma reflexão que desse a oportunidade das pessoas de se reconhecerem naquilo. É uma travessia, um ser humano tentando encontrar as diretrizes das próprias convicções. Eu não sei o quanto precisei andar para estar no alto daquele monte. Nem sempre as distâncias são mensuráveis. Um só passo pode representar uma estrada inteira. Um passo na direção correta é mais significativo do que andar uma estrada inteira num destino que não nos convém. E como você analisa a arte, vou extrapolar para não falar só da música e da literatura, como fator de transformação das pessoas? Você sente que você consegue fazer isso, Fábio, com sua arte? Eu acho a arte sim, um elemento fundamental na transformação de uma pessoa. A sensibilidade que a arte nos provoca. Você está assistindo a uma peça e aqueles personagens começam a dar na sua veia. Aquelas palavras, aquele texto, aquele cenário, aquela luz. É impressionante o quanto eu percebo na arte essa oportunidade de extrapolar o meu contexto. E compreendo a arte como um gesto inacabado, sempre. Por isso que ela é interessante. Porque nós nunca estamos satisfeitos com aquilo que apreendemos dela. Ela sempre deixa um vazio que nós precisaremos preencher depois na continuidade da vida. Então, quando você coloca uma criança, desde pequena, para ter contato com obras de arte, você está causando um benefício muito grande a ela no futuro. Porque você oportuniza a ela essa experiência religiosa que não se faz nos templos, mas que se faz no natural da vida, ao ter a oportunidade de apreciar o belo da vida, o belo do mundo. O mundo é belo. Então, mesmo as formas mais imperfeitas, elas podem provocar em nós uma experiência estética. E experiência estética é muito próxima da experiência ética. Então fica um ser humano muito completo, né? sem estar manco em umas dimensões da vida. Porque às vezes você tem um ser humano muito ético, mas lhe falta a dimensão estética. E o prejuízo é dele, primeiro. Ele pode até causar um prejuízo com quem ele convive. Mas o primeiro prejuízo é dele. Ele está privando de fazer essa bonita experiência de encantar-se com a vida, com o mundo. Então, a arte ela vem justamente para nos socorrer, é uma mão que se estende a nós. A arte é um cobertor que nos ajuda a sentir menos frio enquanto vivemos. Feliz daquele que criou em si uma disposição para apreciar a arte. Eu me recordo quando eu era criança, a professora, quando eu entrei na escola, a professora nos apresentou a biblioteca dizendo que ali moravam muitas pessoas interessantes, lugares e pessoas interessantes, e que se a gente quisesse conhecer é só abrir os livros. Aquilo nunca mais saiu de mim, e é verdade. Eu acho que num contexto de limitação humana, a literatura ela vai abrindo as portas, ela vai possibilitando o ser humano. Então, não importa onde ela esteja, a pessoa esteja situada, por menor que seja a cidade onde eu moro, por menor que seja a minha casa, se eu tiver um livro nas mãos, o mundo inteiro está à minha disposição. Você não acha que esse mundo da tecnologia emburreceu demais as pessoas também? Demais. Mesmo que todo mundo tem o direito de dizer o que quer a qualquer momento, né? É muito democrático. Outro dia eu vi um post interessante no Facebook, que está dizendo assim: você não é filósofo, você não é teólogo, você não é político, você não é você não é sociólogo, você só tem acesso à internet. Só que o fato da gente ter acesso à internet nos dá direito, né, de ter opiniões. Eu acho que falta a gente observar o conselho do velho Drummond. Convive com o teu poema antes de escrevê-lo. Convive com a tua fala antes de dizê-la.
convive com aquilo que você está pensando sobre o outro, sobre aquela determinada realidade, antes de escrever. Como fazer, como na sua opinião, como deixar com que a internet não emburreça a gente? Olha, eu ainda não sei não, mesmo que eu estou precisando aprender. Eu, particularmente, tenho feito uma experiência pessoal de ficar menos na internet para ler mais. Eu estava observando que, às vezes, eu passava o dia todo sem abrir o meu livro, que eu nunca passo um tempo da minha vida sem ter o livro que eu estou lendo. Sabe, eu não fico assim, terminei esse hoje, vou ficar uns 15 dias sem pegar um outro, não. Eu termino e imediatamente eu tenho a sequência do que eu vou ler em seguida. E eu estava observando que Facebook, Twitter, informações de jornalistas que eu sigo, estavam me tirando muito tempo. Então eu comecei a fazer um compromisso pessoal comigo. Eu vou fazer um jejum disso, para usar um termo religioso, né? Eu vou começar a evitar o acesso muito frequente. E aí é interessante, porque as pessoas acham que você morreu, que você está doente. Aí começam as teorias das conspirações, né? Eu acho que ele não está bem, não. Tem 2 dias que ele não aparece no Twitter. Eu acho que ele está enfrentando um problema muito sério de saúde. 3 dias sem Facebook? Não é possível. E eu comecei a observar que essa preocupação é frequente de umas com as outras. Cadê fulana de tal? Tem 2 dias que ela não aparece aqui. Então você já trabalha com a possibilidade de um infarto, né? Fulminante. E isso nos mostra, nos evidencia de uma maneira muito desagradável. Porque a internet ela é muito facilmente o território da futilidade. E como eu sou naturalmente fútil, porque eu tenho o espinho da carne, né? Como diz São Paulo, eu tenho as heranças adâmicas, a carne é fraca, a gente tem uma facilidade de ser fútil, não é verdade? Então eu preciso me policiar. Então eu particularmente tenho feito o trabalho e sempre que posso falo disso nos meus circuitos, onde eu sei que as pessoas me escutam. Gente, eu acho que tem tanta coisa mais interessante para fazer, além da internet, mas eu ainda preciso ser curado disso. A internet rouba o que a gente tem de mais valioso, né? Que é o tempo. É o tempo. É aquilo do Saramago, né? Fiquei fascinado quando aqueles jornalistas, o momento final da vida do Saramago, depois de ter recebido tantos prêmios naquele documentário dele, José e Pilar. Isso, pela esposa, né? José e Pilar. Aí o repórter pergunta: Saramago, você ganhou tantos prêmios, você foi tão condecorado pelo mundo afora, o que você gostaria de ganhar hoje? Aí ele, com aquele olhar macambúzio, né? Português, tempo. E é verdade. Chega um momento em que a única coisa que a gente quer ter é um luxo. Ter tempo é uma coisa muito luxuosa. Engana-se aquele que pensa que o luxo é o iate, é o avião particular. Tudo isso pode ter muito valor se a gente não tem tempo para usar. Só iremos nos despojar da vaidosa pretensão de sermos melhores que os outros quando sondarmos sem escrúpulos a nudez de nossa alma. Eu acho que o bom escritor é aquele que leu bastante. E escrever está intimamente associada também ao hábito de ler. Acho que é interessante demais a gente conviver primeiro com os livros, sentir as inquietações que nascem, os personagens, as tramas, e ir dando corda para que isso possa crescer. E eu acho que o personagem se mata naturalmente, o livro morre naturalmente se não for para ser escrito. Então, acredito que a própria paciência no processo da escrita é que vai nos dizendo o que vale a pena ou não sair da forma. Nós não temos recursos diante da mãe. Você olha para ela e tenta contar uma mentira, ela pode até fingir que acreditou, mas não tem recurso. Eu posso recrutar todos os meus recursos humanos para tentar convencer a minha mãe de alguma coisa que não seja verdade. E será muito difícil. Acho que é por isso que quando a gente abraça a mãe, a gente chora sem saber por que está chorando, né? É por isso que a mãe nos emociona tanto, porque ela está conectada com essa verdade mais profunda que nós temos. E não pode ser diferente, gente. O pai não pode sentir que está no prejuízo. É ali dentro que a gente foi feito. Isso é muito simbiótico.
É minha primeira casa. É o ventre da minha mãe, é na carne da minha mãe. É ela que me fornece osso. É ela que me fornece sangue. Meu pai deu um tantinho assim, ó. Ainda arranca a perna na hora que entra. Não entra inteiro ainda, não é? Mas é minha mãe que me fornece tudo. Ela me fornece o sangue que eu tenho. Isso é muito sagrado. Mãe é um território muito sagrado. Por isso que eu estou escrevendo um livro agora. É isso que eu ia te perguntar. É o meu projeto novo agora. Chama-se A Vida é Cruel, Ana Maria. E eu fico... E Ana Maria, velho? Ana Maria é minha mãe. A vida é cruel, Ana Maria. Eu senti vontade de escrever um livro onde eu tivesse a oportunidade de falar para ela tudo que foi muito difícil de viver ao lado dela. Talvez ela não entendesse o livro, porque o livro ele é uma reflexão um pouco mais densa, ele esbarra na filosofia que eu estudei, na arte, na literatura, ele fala de livros que ela nunca leu. Porque a minha mãe foi uma mulher muito privada de muitas coisas, sabe, Afonso? Mas a minha mãe nunca abriu mão de sentir a vida, de viver intensamente. E quando eu comecei a escrever esse livro, eu percebi que ele me tocava muito, porque ele me coloca conversando com ela coisas que eu jamais conversarei, mas que eu gostaria de ter conversado. E expor a crueza da vida ao lado da pessoa que eu mais vi crua, sem adornos, sem enfeites. E ao mesmo tempo saber que ela também foi a pessoa que mais me viu sem enfeites. Sem os adornos, sem as luzes acesas, ela me viu em situações particulares muito vergonhosas. Ela me viu cagado. Com o perdão da palavra feia, mas cabe, eu não podia não falar isso. A minha mãe me viu nas situações mais humilhantes que eu pude enfrentar na minha vida, não é verdade? E às vezes eu fico pensando nisso, ela me viu em situações que eu ficaria extremamente constrangido de viver na frente de uma outra pessoa. E de repente, se eu tivesse que viver isso hoje, não sei como seria. Você falou tão genericamente, assim, o que, por exemplo, você diria para ela que você não diria? Eu nunca disse. Ai, meu Deus. Você vai escrever no livro, então você vai poder contar aqui. Posso começar a contar. Por exemplo, eu pergunto para ela, mãe, como era o meu pai? O meu pai que eu nunca vi. O meu pai que era só seu. Como era o meu pai quando ele era só seu? Quando ele se desobrigava de ser o pai na frente de todos nós? A senhora foi amada de verdade um dia? A senhora sentiu prazer? Coisas que talvez eu não teria coragem de perguntar para ela hoje. Como é que a senhora articulou os seus desejos, sendo a mulher de um homem desde os 15 anos de idade? Como é que foi para a senhora ser a esposa fiel? E eu sei que foi. Quanto lhe custou essa fidelidade? Como foi para a senhora ver os bastidores da morte de uma pessoa que a senhora viu nascer? Então são contextos de fala em que eu articulo as minhas verdades filosóficas. Eu esqueço um pouco o contexto religioso, sabe? Eu quis fazer assim, eu quis um livro cru. Eu quis de humanidade só, onde a gente pudesse tratar os fatores mais elementares da nossa vida. Mas são coisas que eu acho interessante que um filho tivesse coragem de perguntar à sua mãe e ouvir dela. O mais interessante é que a mãe não fala no livro. Todas as falas da minha mãe estão embutidas nas minhas, como se ela tivesse me respondido.
E então eu fico livre para fazer o livro como se fosse uma entrevista que só eu escutei. Sabe, como se fosse uma conversa com ela que só eu pude escutar, de ouvido para ouvido. Só os livres obedecem sinceramente. Parece contraditório, eu sei, mas a verdadeira obediência só é possível àquele que alcançou a liberdade interior. Aquele a quem a lei ultrapassa a razão e, alcançando-lhe o núcleo do ser, enlaça-lhe o coração, revelando-lhe o seu caráter amoroso, libertador. Vocês cantam comigo? Eu gosto tanto de você e até prefiro esconder. Deixo assim ficar subentendido, como uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor pretensão de acontecer.